Fala, guerreiro! Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre a lei de drogas. Então a gente já viu aí a maior parte dos crimes previstos na lei e a gente vai dar continuidade aqui abordando os demais delitos para você chegar na sua prova sabendo tudo que pode cair na sua prova. Então vem só. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora o tráfico privilegiado. Marcos, o que é o tráfico privilegiado? Olha só. Lembra que eu te falei do artigo 33 caput, que era a figura do traficante, da pessoa que importa, exporta, remete, vende, guarda drogas destinadas aqui a, por exemplo, a mercância, a pessoa está vendendo droga, a pessoa está praticando tráfico de drogas. Vai estar configurado ao artigo 33 caput. Lembra a pena que eu informei sobre esse delito, que é uma reclusão de 5 a 15 anos? Pois é, ali a gente está punindo o traficante, beleza. Só que existe uma possibilidade aqui de trazer um favor legislativo ao pequeno traficante. Aquela pessoa que nunca praticou crimes ali na sua vida. Por exemplo, a pessoa que por algum motivo acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Essa pessoa, no caso aqui a lei, deve olhar para essa pessoa de uma forma diferente. Então olha só, eu tenho duas pessoas diferentes. Imagina que eu tenho um traficante que já cometeu vários crimes de tráfico de drogas e continua cometendo crimes de tráfico de drogas. E imagina que eu tenho uma idosa de 65 anos que é primária, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa. Veja, quando essas duas pessoas praticarem tráfico de drogas, eu devo olhar para elas de forma diferente. Por quê? Porque aquele cara que é criminoso, que se dedica à atividade criminosa, que integra organização criminosa, que já é reincidente, que no caso não tem bons antecedentes, essa pessoa é totalmente diferente daquela outra que é primária, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa, não faz parte aqui de atividades criminosas na sua vida. Então deve ser olhado aí essa diferença. Por quê? Porque aqui no tráfico privilegiado é justamente uma redução de pena que eu vou aplicar à pessoa que preenche os requisitos. Aqui, ó, é um favor legislativo ao pequeno traficante. Então, Max, onde é que está o tráfico privilegiado? Está previsto no artigo 33, parágrafo 4º. Basicamente, vai trazer aqui uma redução de 1/6 a 2/3. Olha só, informação muito importante para a sua prova. O tráfico privilegiado, ele é um crime que não será equiparado a hediondo. Isso aqui, inclusive, está previsto lá no artigo 112, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. Caiu tanto em prova, mas caiu tanto em prova que até na Lei de Execução Penal já foi incluído que o tráfico privilegiado é um crime não equiparado a hediondo. E outra informação também muito importante é que no tráfico privilegiado cabe regime inicial diverso do fechado, desde que aqui cumpra logo todos os requisitos aqui para enquadrar o tráfico privilegiado. Então, Max, quais são os requisitos que devem ser aqui preenchidos para enquadrar o tráfico privilegiado? Lembrando que esses requisitos, ó, que são 4, são requisitos cumulativos e não alternativos. Ó. É diferente de alternativos. São requisitos cumulativos, tem que preencher todos. Quais são eles? Primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Uma observação sobre a primariedade. O que é a pessoa ser primária? O que é que precisa para o cara preencher esse requisito? Ou seja, o primário é aquele que não tem uma sentença transitada em julgado aqui referente à prática de um ato criminoso. É aquela pessoa que não teve uma sentença transitada em julgado, ele nunca cometeu aqui um crime, né, por assim dizer. Não teve sentença aí transitada em julgado. Então, ele no caso aqui é uma pessoa primária. É uma pessoa primária. Agora só, já te adianto o seguinte, ele é primário porque ele não teve nenhuma sentença definitiva transitada em julgado. Mas, Max, e se o cara foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas? Mesmo que ele tenha sido condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, mesmo assim, essa pessoa vai continuar sendo primária. Então, o cara que praticou o artigo 28, porte de drogas para consumo pessoal, e depois praticou aqui o tráfico de drogas, e ele preencheu todos esses requisitos, no caso aqui da primariedade, o artigo 28, mesmo que ele tenha sido condenado, não vai afastar a primariedade do agente. Isso é muito importante e cai muito em prova e você também precisa dessa informação. Então, primariedade não tem sentença definitiva transitada em julgado. E mesmo que ele tenha sido condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas, vai continuar aqui com a primariedade para fins do requisito aqui do tráfico privilegiado. E olha só, o que você também precisa saber é que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente aqui a comprovar os maus antecedentes.
Beleza, Max. E os bons antecedentes? Como é que vai aqui? Eu falo de comprovar, mas na verdade não é você que vai comprovar aqui esses requisitos. Não é você que vai atrás de documentos, não. No caso, é a acusação. Incube a acusação comprovar que você não preenche nenhum desses requisitos. Então, quando a pessoa vai presa, no caso aqui, a acusação vai atrás de comprovar que você não preenche algum desses requisitos para não aplicar esse benefício a você. Então, no caso, quando eu estou falando aqui de bons antecedentes, eu digo o seguinte: informações de prova para você levar para a sua prova. Se o cara tem aqui inquéritos policiais em andamento, processos em andamento, ou até mesmo aqui uma absolvição por insuficiência de provas, tudo isso daí não pode ser usado aqui para falar que essa pessoa tem maus antecedentes. Então, olha só, o requisito é ter bons antecedentes. E se a pessoa tiver, Max, inquérito policial em curso, o cara está sendo investigado por vários crimes, tem um processo em andamento, que não teve a condenação ainda, tem um inquérito policial e um processo em andamento. Mesmo que tenha aqui em andamento investigações a saber se essa pessoa cometeu um crime ou não, mesmo que esteja em andamento, isso não pode ser usado para fins de dizer que essa pessoa tem maus antecedentes. Então fica ligado nisso daí, porque inquérito policial e ação penal em curso não pode ser usado para fins aqui de afastar esse benefício. Então não será considerado como maus antecedentes. Aí aqui eu menciono para vocês, ó, até a súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ, que também é importante aqui para a nossa prova. O que é que a súmula 44 vai falar? Que é vedado a utilização de inquérito policial e também ações penais em curso para poder agravar a pena base, que também é uma informação aí relevante para a sua prova. Beleza, Max? Então o cara que preencheu a primariedade e o cara que preencheu aqui bons antecedentes, ele também precisa preencher o quê? Ele não pode estar se dedicando à atividade criminosa. O que é essa atividade criminosa? A pessoa que se dedica à atividade criminosa é uma pessoa que tem aqui a atividade criminosa como fazendo parte da sua vida, ou seja, a atividade laborativa aqui ilícita habitual faz parte da vida dessa pessoa a atividade criminosa, ou seja, ela apresenta aqui uma personalidade voltada para a criminalidade. Essa pessoa, o crime aqui não foi um evento isolado da sua vida. A pessoa que se dedica à atividade criminosa, o crime faz parte da vida dela. Essa pessoa, no caso aqui que comete o tráfico de drogas, para ela obter a redução de pena, o tráfico privilegiado, ela não pode se dedicar à atividade criminosa. O crime deve ter sido aí um evento isolado em sua vida e não um evento rotineiro. Beleza, então preencheu primariedade, ó. Imagina que preencheu primariedade, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa. Qual é o outro requisito? Essa pessoa não pode integrar organização criminosa. Max, o que é uma organização criminosa? Olha só, o conceito de ORCRIM, organização criminosa, está previsto lá na Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Lá existe um conceito para eu definir o que é organização criminosa. Tenho que seguir aqui, ó, alguns parâmetros. Olha só, uma organização criminosa é uma associação de 4 ou mais pessoas, então pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 ou mais pessoas, deve ter aqui uma estrutura ordenada, tem que caracterizar-se pela divisão de tarefas e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da organização criminosa? O objetivo é obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Então pode ser financeira ou não. Vantagem de qualquer natureza. E como é que eles vão obter essa vantagem? Ó? Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então esse é o conceito de organização criminosa. Então se a pessoa não integrou uma organização criminosa, não se dedica à atividade criminosa, tem bons antecedentes e tem uma primariedade, no caso, pode ser aplicado aqui a ela o tráfico privilegiado. Agora olha só. Um ponto também muito importante que a doutrina menciona é sobre a possibilidade aqui de um ato infracional poder ser considerado para afastar o artigo 33, parágrafo 4º. Por exemplo, imagina que o cara foi conduzido à delegacia porque ele tinha lá 15 anos e matou uma pessoa, praticou tráfico de drogas, praticou um sequestro, praticou ali um ato infracional análogo a um crime. Max, isso que ele praticou lá na adolescência, quando ele tinha 14, 15, 16 anos, pode ser usado aqui para fins de afastar o tráfico privilegiado? Depende. Olha só.
o histórico de ato infracional pode ser sim considerado para afastar a minorante do artigo 33, parágrafo 4º. Só que ele não vai ser usado para agravar a pena do réu. Isso aqui eu não estou falando de agravar a pena do réu, mas eu estou falando aqui a fins de negar o benefício do tráfico privilegiado. Ou seja, não é todo ato infracional, eu tenho que analisar cada caso. Imagina aqui, ó, por exemplo, que o cara passou dos 15 aos 17 anos praticando tráfico, no caso aqui, uma modalidade aqui análoga ao tráfico de drogas. Então, no caso, quando ele praticar essa conduta, quando tiver 18, 19 anos, talvez possa ser utilizado aí para negar o benefício a ele. Por quê? Porque cada caso deve ser analisado. Eu tenho que analisar se o ato infracional foi grave, tenho que analisar se o ato infracional aqui está documentado, e eu também tenho que analisar se a distância temporal aqui entre o ato infracional e o crime que ele cometeu aqui é muito distante ou não. Mas existe sim a possibilidade do ato infracional aqui, por conta do ato infracional, eu negar o benefício do artigo 33, parágrafo 4º. Então são conceitos aí muito importantes que você deve levar para a sua prova. Agora olha só, a condição de mula do tráfico de drogas, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. O que é isso, Max? Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que está desempregada. Está desempregada, está sem dinheiro, está sem nada. Aí o traficante chega para ela e fala, olha, eu vou lhe dar muito dinheiro se você for a minha mula para o tráfico. Você vai pegar essa mochila e vai levar um monte de drogas para esse endereço. Veja, imagina que essa pessoa é primária, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização, mas ela está sendo usada como uma mula para o tráfico de drogas. Vai fazer o transporte do tráfico de drogas. Então, a condição de mula, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por quê? Porque se o cara preencher os requisitos, vai sim ser cedido a ele a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Ou seja, é possível a aplicação do tráfico privilegiado às mulas do tráfico. Outro exemplo de mula, uma mulher que bota um monte de droga dentro da bolsa para levar para dentro de um presídio e acaba sendo presa. Também tem a possibilidade de aplicar aí o tráfico privilegiado. Beleza? Então, fechado aqui o raciocínio sobre o tráfico privilegiado, agora a gente vai ver um pouco aqui sobre um crime previsto no artigo 34 aqui da nossa lei 11.343/06. Que crime é esse, Marcos? É o crime de maquinário para o tráfico. O crime é maquinário para o tráfico, previsto aqui no artigo 34. Como é esse crime? É a pessoa que detém, por exemplo, maquinário, aparelho, instrumento ou até mesmo um objeto aí destinado ao tráfico de drogas. Imagina, por exemplo, que o cara tem uma balança de precisão, onde ele faz aí a medição da droga para poder embalar e vender. Ou até imagina que esse cara, ele criou uma máquina que embala a droga automaticamente. Ele bota lá, a droga passa num equipamento lá que ele adaptou e a droga é embalada automaticamente e já sai aí para uso. E imagina também que ele fez uma adaptação onde ele joga uma droga dentro da máquina, a máquina automaticamente aí já pesa, já embala e já sai pronta para vender. Ou seja, eu estou falando aqui de instrumentos para o tráfico de drogas. Ou seja, maquinário, aparelho, instrumento ou até mesmo objeto. Destinado à fabricação, preparação ou até mesmo transformação de droga. Esse daqui é um crime equiparado a hediondo. É um crime subsidiário. Por que é um crime subsidiário? Olha só, esse crime aqui, se houver um pequeno laboratório, por exemplo, eu tenho um pequeno laboratório de drogas, né? Um pequeno laboratório de drogas no qual são encontradas a balança, éter, acetona, alicate de unha. O agente aqui no caso, ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas e não aqui pelo 34. Por quê? Porque o 33 é mais grave do que o 34. Basicamente, quando eu digo que é um crime subsidiário, eu estou mencionando o seguinte, olha só. Imagina que o cara tem uma balança de precisão dentro da sua casa. Ele tem uma balança de precisão. Quando ele for preso, ele vai responder pelo crime do artigo 33. Tráfico de drogas. Por quê? Porque ele estava ali com um equipamento, com a balança de precisão, mas o artigo 33, ele é muito mais grave. Ele é muito mais grave, por isso que vai absorver aqui no caso 34. E isso, eu estou mencionando isso por quê? Porque o artigo 34 é um crime subsidiário. Agora, uma coisa totalmente diferente é o cara ter um laboratório gigante, cheio de equipamento e está praticando tráfico de drogas. Nesse caso, ele vai responder por 2 crimes. Então, são contextos diferentes. Se o cara está lá na casa dele, tem uma balança de precisão e ele é preso, responde pelo 33.
Por quê? Porque, no caso aqui, o artigo 34 é um crime subsidiário. Agora, se o cara tem um laboratório gigante de fabricação de droga e fica praticando tráfico de drogas, responde por 2 crimes. Então, quando eu digo que é subsidiário, é nesse sentido. É que o tráfico de drogas é mais grave do que o artigo 34. Então, se eu tenho um grande laboratório, responde aí por 2 delitos, por exemplo. Agora, se eu tenho um pequeno laboratório, onde eu tenho uma balança de precisão e eu estou praticando tráfico, no caso, vai ser apenas um crime, que é o artigo 33. Ou seja, quando praticado o artigo 33 e o 34 no mesmo contexto fático, vai responder o agente apenas aí pelo 33. Só que veja bem, como eu acabei de mencionar para vocês, ó, eu tenho hipótese de crimes autônomos, ou seja, uma hipótese em que o cara vai responder pelo 33 mais o 34. Max, que hipótese é essa de crime autônomo? Por exemplo, ó, o cara tem a posse ou até mesmo o depósito de maquinário e utensílio aí que demonstrem a existência de um verdadeiro laboratório, um grande laboratório voltado à fabricação ou transformação de drogas. Isso daqui vai implicar em uma autonomia das condutas, por não serem esses objetos meios aqui necessários ou fase normal de execução do tráfico de drogas. Então, nesse caso, haverão aí 2 crimes. Então, grava bem essas informações que eu mencionei para você não confundir aí na hora da sua prova. O artigo 34 da nossa lei de drogas é um crime aqui subsidiário. Beleza, então fechado o nosso raciocínio, a gente vai ver agora o crime de associação para o tráfico. Já menciono para você que cai muito em prova. O crime de associação para o tráfico é um crime que ele não é equiparado a hediondo. Um crime aqui que não é equiparado a hediondo, portanto, se o crime não é equiparado a hediondo, aquela regra lá do figa não vai se aplicar aqui. Ou seja, quando o crime é hediondo, ele não cabe figa, fiança, indulto, graça e anistia. Como é um crime que não é equiparado a hediondo, não vai se aplicar aí essa regra, beleza? Então, o que é, Max? A associação para o tráfico. Imagina aí ó, que eu tenho 2 pessoas. 2 amigos. Esses 2 amigos, eles têm uma união. Eles começaram ali a se unir, né? Começaram a fazer reuniões de forma estável e permanente. Eles se uniram de forma estável e permanente com a finalidade, praticar tráfico de drogas. Então imagina que eles começaram a fazer reuniões, começaram a se encontrar, começaram a marcar encontro para praticar o crime de tráfico de drogas. Então o que é a associação para o tráfico? Eu tenho 2 pessoas ou mais que vão praticar reiteradamente ou não. Marcos, o que é reiteradamente? Repetidas vezes. Repetidamente, ó. Essas 2 pessoas vão praticar várias vezes ou não o tráfico de drogas. Então, reiteradamente é isso. Eu tenho uma união estável, permanente de 2 pessoas com o objetivo de praticar o tráfico de drogas. Vão praticar reiteradamente ou não, ou seja, várias vezes, mais vezes, repetidamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, e também parágrafo 1º e também o 34. E a mesma pena também vai se aplicar para quem se associa para praticar o crime do artigo 36, que no caso é o financiamento para o tráfico de drogas. Como eu já mencionei, ó, é um crime que não é equiparado a hediondo e a associação, ela demanda uma estabilidade e uma permanência. Como assim, Max? Olha só, no caso aqui a associação, ela não pode ser de forma eventual. A conduta, ela pode ser reiterada ou não, ou seja, pode ser repetidas vezes ou não, mas no caso não pode ser eventual. Um exemplo, a pessoa que se reúne durante todo o mês com o objetivo de comprar drogas para poder vender, pode estar caracterizado o artigo aqui da associação para o tráfico, se for comprovado que teve aqui estabilidade, permanência, união de 2 ou mais pessoas para praticar o tráfico de drogas. Ou seja, para a associação aqui para o tráfico, é preciso o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Então, se 2 pessoas se juntam eventualmente para comprar drogas, no caso aqui vai ser tráfico de drogas. Se 2 pessoas se juntam eventualmente, vai ser o tráfico de drogas. Agora, se elas se juntam aqui, 2 pessoas de forma permanente, com estabilidade e permanência, pode estar aqui associado à associação para o tráfico, que demanda com estabilidade e permanência. Então, não pode ser aqui eventual. Então, se o cara se junta lá com seu amigo um dia, eventualmente, para comprar droga para poder vender, pode estar praticando aqui, no caso, o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Então, o sujeito ativo ó, é um crime plurissubjetivo. Por que é um crime plurissubjetivo? Porque é um crime de concurso necessário. 2 ou mais pessoas aí com a finalidade de praticar tráfico de drogas. Então, beleza? E o que você também precisa entender sobre aqui a associação para o tráfico?
Participação do menor. Marcos, eu tenho um menor. Imagina que o cara tem 17 anos, ó, e o outro tem 30. A participação desse menor pode ser contabilizada para fins de associação para o tráfico? Pode sim. E inclusive, esse cara aqui, por exemplo, pode estar respondendo até mesmo aí com uma majorante, com um aumento de pena. Então, a participação aí do menor, ele poderá sim ser contabilizado no número mínimo para configurar o delito de associação para o tráfico. Além disso, poderá inclusive aí aumentar a sua pena de 1/6 a 2/3. É um crime, ó, formal. Max, por que é um crime formal? Porque esse crime aqui de associação para o tráfico é irrelevante à apreensão da droga. Por quê? Porque o crime do nosso artigo aqui 35, ele se consuma com a associação, mesmo que não concluída aí a traficância, a mercância da droga. Então, é um crime formal. E eu tenho duas hipóteses. Se a pessoa aqui que se associou conseguiu praticar o tráfico de drogas, ela responde pelo 35 mais o artigo 33. Se ela não conseguiu praticar o tráfico de drogas, responde apenas aqui, no caso aqui, se ela não conseguiu praticar o tráfico, responde apenas aqui pelo 35, ó. 35. Então, resumindo, o cara se uniu com o outro aí com estabilidade e permanência. Ele conseguiu praticar o tráfico de drogas? Se ele conseguiu, responde pelo 35 mais o 33. Ele não conseguiu praticar o tráfico, mas ele se associou. Então, responde apenas, ó, pelo 35. Veja que aqui, ó, é o 35. Então, aí, grava isso aí e leva isso aí para a tua prova. Então, nos demais blocos, a gente vai começar também a destrinchar os demais delitos para poder dar continuidade aí à nossa lei de drogas. Então, conta comigo aí para atingir a tua aprovação. Tamo junto!